Olá, meu amigo, seja bem-vindo a mais um vídeo especial. Este é o nosso 9º episódio da série das profecias para o fim. Me perdoem, ficamos algum tempo sem esta série, mas aqui voltamos, pela graça de Deus, iremos terminar. Eu lembro que no estudo passado, no 8º episódio, nós falamos sobre as 4 bestas, os 4 animais de Daniel, capítulo 7. E nós vimos que o primeiro animal representa o reino de Babilônia, o leão, com asas. O segundo animal, o urso com 3 costelas entre os dentes, representa o reino dos medos e persas. O terceiro animal, que é o leopardo com 4 asas e 4 cabeças, representa o reino da Grécia. E por fim, o quarto animal, que não era semelhante ao outro, era terrível e assustador, representa o Império Romano. E nós dissemos que sobre o quarto animal, Daniel viu 10 chifres. E entendemos, de acordo com Daniel, capítulo 7, verso número 24, que os 10 chifres representam 10 reis que se levantariam daquele mesmo reino, as 10 nações que dividiram o Império Romano. Entendemos que no meio dos 10 chifres surgiria um chifre pequeno que abateria 3 chifres já existentes. No tema passado, nós entendemos que esse chifre pequeno representa Roma papal. E hoje nós vamos entrar um pouquinho mais a fundo nesta questão. Convido você a me acompanhar neste estudo muito importante. E agora nós iremos entrar no capítulo 13 de Apocalipse. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 13. E deixe-me vos dizer que o capítulo 13 de Apocalipse é escatológico. É um capítulo para o tempo do fim. E no verso número 1 nós lemos: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Meus queridos, já sabemos que animal ou besta representa rei ou reino. Portanto, João está vendo um reino aqui surgindo do mar, surgindo das nações. Agora, deixe-me vos dizer que essa besta que subiu do mar em Apocalipse capítulo 13 é o mesmo poder representado pelo chifre pequeno no capítulo 7 de Daniel. Mas por que, irmão Onésimo? Por quê? Nós vamos fazer aqui uma comparação das descrições que Daniel 7 nos dá do chifre pequeno com as descrições que João dá da besta que subiu do mar. E veremos que de fato é o mesmo poder. Vamos lá. Primeiro, sobre o chifre pequeno, em Daniel 7, verso 8, é dito: Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E agora veja, falando sobre o chifre pequeno. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Encontramos aqui uma característica do chifre pequeno. Possui uma boca que fala com insolência. Em outras versões, você vai encontrar uma boca que fala com arrogância. E não para por aqui. No verso 25 do mesmo capítulo, é dito que esse chifre pequeno proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. O chifre pequeno proferirá palavras contra o Altíssimo. Então encontramos a primeira característica. O chifre pequeno tem uma boca que fala blasfêmias. Se é o mesmo poder com a besta que subiu do mar de Apocalipse 13, então temos que encontrar características dessa besta que subiu do mar semelhantes ao do chifre pequeno, certo? Vamos lá então, para Apocalipse capítulo 13. E no verso 5 é dito: Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e... Queridos, o chifre pequeno fala blasfêmia, arrogâncias. A besta que subiu do mar também fala blasfêmias e arrogâncias. É o mesmo poder. No verso 6 também é dito: Abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome. Portanto, a besta do mar também possui uma boca que fala blasfêmias. Vamos então à segunda característica que mostra que estas duas personagens apocalípticas, chifre pequeno, besta do mar, são na verdade o mesmo poder. Vamos lá, voltamos para Daniel 7, verso 25. Aí onde está sublinhado:
magoará os santos do Altíssimo. O chifre pequeno magoará os santos do Altíssimo. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, o chifre pequeno é um poder perseguidor. Ele persegue os santos do Altíssimo. Será que a besta do mar também persegue os santos do Altíssimo, se é o mesmo poder? Vamos lá então. Apocalipse capítulo 13, verso 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Está aqui. A besta do mar também peleja contra os santos. É um poder perseguidor. E a Bíblia diz que essa besta, em Apocalipse 13, subiu do mar. De acordo com Apocalipse 17, verso 15, mar representam povos e nações. É um reino que surge no meio das nações. Não é um reino que surge no deserto por aí. É uma zona pouco povoada. Não, é um reino que surge numa área vastamente povoada, na Europa. Claramente, meus irmãos, a Bíblia está nos dizendo que a besta que subiu do mar é o papado, assim como o chifre pequeno. Não se trata de preconceito. Venha comigo, estude a Bíblia com sinceridade e você vai entender o que Deus quer lhe revelar. E em Apocalipse, o papado é descrito como um poder político, no capítulo 3, e também como um poder religioso, no capítulo 17. Porque no capítulo 17, o mesmo poder, o papado, é descrito como uma mulher, vestida de púrpura e de escarlate. Vejam aqui, irmãos, Apocalipse 17, verso 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, uma besta vermelha, besta repleta de nomes de blasfêmia. Estão vendo aí algo parecido? Nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Queridos, aqui nós estamos vendo um casamento. O papado é um poder civil, um reino, uma besta, em Apocalipse 13. Mas também é um poder religioso, uma mulher vestida de púrpura e escarlate, em Apocalipse 17. Claramente nós vemos um casamento. Apocalipse 17, verso 1. Se acha sentada sobre muitas águas. Esta mulher, lembrem que de acordo com a primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 11, verso 2, mulher representa igreja. Mulher representa igreja. E diz, se acha sentada sobre muitas águas. O que são essas águas sobre as quais esta igreja está assentada? A Bíblia responde no verso 15. As águas que viste, onde a mulher, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações, línguas. Portanto, é uma igreja apoiada. É um movimento religioso apoiado por todas as nações do mundo. Está isto claro, meu amigo? Continua a descrição. Com quem se prostituíram os reis da terra. Significa que é um movimento religioso que atrai os reis da terra. É um movimento religioso que ditou, na Idade Média, as regras do jogo aos reis da terra. E hoje em dia continua ditando as regras do jogo aos reis da terra. Voltamos então para Apocalipse capítulo 13, verso 2, falando sobre a besta do mar. Diz no verso 2, a besta que vi era semelhante a leopardo. Escute bem, era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Vejam aí na imagem. A besta que João viu aí era semelhante a leopardo. E lembram que na profecia, em Daniel capítulo 7, o leopardo representa o reino de quem? O reino da Grécia, certo? Com pés como de urso. O urso representa a Medo-Pérsia. Boca como de leão. O leão representa a Babilônia. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Falamos no tema passado que o dragão representa, em sentido primário, Satanás. Em sentido secundário, o Império Romano, que Satanás usou para perseguir a mulher de Apocalipse 12.
Está isto claro? Portanto, a Bíblia está nos dizendo que quem deu poder ao papado é Roma. É Roma. Vejam aqui, amigos. Qual é a origem do Vaticano? Qual é a origem do Vaticano? O trono da besta. O filósofo Cícero informa-nos que o bairro do Vaticano era conhecido pela sua atmosfera insalubre. Foi o imperador romano Calígula que construiu o primeiro edifício no bairro Vaticano que tinha uma atmosfera insalubre. E mais tarde o imperador Nero fez algumas reformas, construiu alguns edifícios, construiu também um grande circo, que ficou conhecido como Circo Maximus, onde o imperador massacrava os cristãos. Vejam aqui, amigos. Vejam aqui. Aí está o obelisco. Aquela torre aí no meio. O obelisco que o imperador Nero mandou trazer do Egito. Mandou trazer do Egito, imitando a adoração pagã egípcia. Neste circo, meus irmãos, milhares de cristãos deram a vida. Outros foram queimados como tochas, sob ordem do imperador Nero. Outros foram mortos por gladiadores, comidos pelos leões. Assim foi a igreja primitiva. A tradição histórica diz que o apóstolo Pedro foi morto no bairro do Vaticano, próximo ao circo que Nero havia construído. E a tradição histórica avança dizendo que ele pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo, porque considerava-se indigno de morrer como Jesus na cruz. E a história também diz que Pedro supostamente foi sepultado em uma catacumba perto do circo de Nero, perto do Vaticano. É por isso que em 306, a pedido do Papa Silvestre, o imperador Constantino construiu a primeira capela perto do suposto túmulo de Pedro. Para quê? Para forçar algumas palavras que Jesus falou. Vemos aqui, irmãos. Mateus 16, verso 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Este texto é usado para defender a ideia de que Pedro foi o primeiro Papa, para defender a ideia de que a igreja de Roma está construída sobre Pedro. Mas Jesus aqui não estava dizendo que Pedro é a pedra. Não. Quem é a rocha? Jesus é a rocha eterna. E sobre ele, Jesus, a igreja cristã será fundada e as portas do inferno não poderão prevalecer. Vocês sabiam que, até o ano 752, os papas não residiam no Vaticano? Não. Eles viviam do outro lado de Roma, no Palácio de Latrão. Somente no século XV, o Papa Nicolau V transferiu toda a administração da igreja para o Vaticano e permanece até hoje. É interessante que nessa transferência o Papa mandou trazer o obelisco que se encontrava no circo de Nero. Mandou trazer para a Praça de São Pedro. Podem ver ali embaixo, no disco solar, o obelisco. E eu pergunto, o que é que este símbolo trazido do Egito tem a ver com a religião de Jesus Cristo? Como então surgem os famosos papas que nós conhecemos hoje? Como é que eles surgem? Depois de muito tempo de perseguição dos imperadores romanos, e a pior perseguição foi do imperador Diocleciano. Ele lançou um decreto de perseguição aos cristãos no ano 303. Durou 10 anos, até o ano 313. Ele morreu deixando esse decreto. Surge em 305 um novo imperador em Roma, chamado Flávios Valérios Aurélios Constantino Augustus, mais conhecido como Imperador Constantino. E este imperador tem uma história fascinante, uma história que mudou o rumo dos acontecimentos mundiais. Vejam aqui, a história nos diz que enquanto caminhava para uma batalha que ficou conhecida como a Batalha da Ponte Milvia, em 28 de outubro de 312, Constantino teve uma visão.
E de acordo com Eusébio de Cesareia, um historiador antigo, essa viagem marcou o início da conversão deste imperador. Ele teve uma visão. Nós não sabemos se foi de fato uma visão verdadeira ou não, mas a história nos diz que de fato ele teve uma visão. E ele viu anjos. Ele viu anjos nas nuvens, com um sinal da cruz, com algumas inscrições. Ki-ro, que são as primeiras letras do nome de Cristo em grego. Ki-ro. E eles diziam também: com este sinal vencerás. Constantino, então, despertando da visão, começou a colocar nos escudos e lanças dos seus soldados o sinal da cruz, na expectativa de vencer a guerra. E ele foi e venceu. Ele venceu a guerra. E ele volta e se autoproclama um imperador convertido ao cristianismo. História fascinante. Ele se autoproclama cristão. Mas a pergunta que fica é: Constantino estava realmente convertido? Constantino se tornou realmente cristão? Bem, eu não tenho autoridade para dizer isso. Quem sabe isso é Deus. Quero ler apenas algumas declarações históricas. Vejam aqui. Este homem, no livro História Eclesiástica, volume 1, diz: Constantino não renunciou à religião dos seus ancestrais. Não. Continuou edificando templos que se assemelhavam às igrejas e templos dos deuses. O paganismo entrou no seio da igreja. E Constantino não aceitou ser batizado, senão no final de sua vida. Vejam bem, quando alguém se converte de coração, pode levar muito tempo para se batizar. Não, a pessoa se batiza na hora porque encontrou o Salvador. Constantino negou. Ele disse: não, eu não vou ser batizado. Somente no final de sua vida ele foi batizado. E não foi por livre vontade. Então ele não estava realmente convertido. Vemos aqui no livro História da Igreja, é dito que Constantino permaneceu sendo pagão. Esposa, filho, sobrinho e cunhado são testemunhas nada agradáveis de sua conduta após a conversão. Ele não estava realmente convertido. Supõe-se que Constantino autoproclamou-se o imperador cristão com alguns interesses políticos em jogo. Quais são? Qual era a condição sociopolítica de Roma no século IV? Primeiro, os bárbaros do norte estavam importunando o império. Estavam pouco a pouco minando o império romano. Segundo, o exército romano estava meio que desorganizado. Terceiro, a economia romana estava em crise. O paganismo estava afundando, enquanto que o cristianismo parecia estar crescendo. As pessoas pareciam que estavam se convertendo mais. E Constantino viu no cristianismo um forte aliado. É isso mesmo, irmãos, é isso mesmo. Constantino precisava de algo que pudesse manter o Império Romano unido. Foi então que em 313 Constantino decretou liberdade religiosa, acabando com aquele decreto do imperador Diocleciano há 10 anos atrás, libertando assim os cristãos, dando liberdade para os cristãos adorarem. E os cristãos ficaram maravilhados. Uau! Agora o imperador é nosso irmão, estamos livres. Mas ao invés da igreja converter o mundo para Cristo, foi o mundo que converteu a igreja. É isso mesmo. Naquele momento, Constantino começou a instituir bispos. Começou a instituir sacerdotes. Isso não havia de dar certo. O imperador, que a história nos diz que não estava muito bem convertido, instituindo bispos. Bispos para Cristo, isso não havia de dar certo, não. Ele colocou bispos em quase todas as cidades do império. E na cidade de Roma, o bispo ficou conhecido como Bispo de Roma. Foi aí que a história começou, meus irmãos. Em 303, Constantino mudou-se para Bizâncio. Bizâncio é o que nós conhecemos hoje como Turquia. E ele fundou lá uma cidade chamada Constantinopla, em sua homenagem. Constantinopla é a cidade que nós hoje conhecemos como Istambul. E ele, quando muda-se para Constantinopla, deixa Roma aparentemente sem
representante, que as pessoas começaram a ver o bispo de Roma como o representante do imperador na cidade. Agora, no ano 343, o Sínodo de Sárdica determinou que o bispo de Roma exercesse poder sobre os outros bispos. Aí começou. Agora colocaram o bispo de Roma como superior aos outros bispos de outras províncias e cidades do império. Começou aí o problema. Em 395, meus irmãos, Roma foi dividida em duas partes: Roma Oriental e Roma Ocidental. E é interessante que o imperador de Roma Oriental governava de Constantinopla, mas o imperador de Roma Ocidental não governava de Roma, porque em Roma estava o bispo de Roma. O imperador do Ocidente governava de Ravenna, uma cidade italiana, perto de Roma. As pessoas continuaram vendo o bispo de Roma como a entidade superior em Roma. Irmãos, no concílio de Calcedônia, em 451, o bispo de Roma foi chamado de Papa. Antes deste concílio, todos os bispos eram chamados de Papa, mas agora somente um, o bispo de Roma, é que devia ser chamado de Papa. Em 476, Roma Ocidental sofreu a invasão dos bárbaros, que dividiram Roma em 10 partes. Os anglo-saxões, suevos, alemães, falamos nos temas passados. E é interessante que a maior parte desses líderes bárbaros que dividiram Roma Ocidental acabaram se convertendo ao bispo de Roma, acabaram se rendendo ao poder, ao domínio do bispo de Roma. O rei Clovis, com a sua autoridade, ajudou o catolicismo a fazer com que todos esses 10 reinos dobrassem seu joelho diante do bispo de Roma. Vemos aqui nesta gravura o batismo de Clodoveu, o rei Clovis, o Franco. Com esse batismo, o bispo de Roma encontrou um protetor, alguém que pudesse guerrear suas batalhas. E aí começou o massacre. Os Érulos foram um dos primeiros a habitar no sul da Itália, bem próximo do bispo de Roma, e era uma pedra no sapato para ele, porque negavam se submeter à sua autoridade. O que aconteceu? O imperador romano oriental, o imperador Zeno, usou Teodorico, o líder dos ostrogodos, para destruir os Érulos. Isto foi em 493. E a partir desse ano, os ostrogodos passaram a habitar no sul da Itália. Só que esses ostrogodos também eram uma pedra no sapato para o bispo de Roma, porque negavam se submeter à sua autoridade. Queridos, mais lenha no fogo foi colocada aqui nessa história, porque em 533 d.C., o imperador Justiniano emitiu um decreto nomeando o bispo de Roma como sendo cabeça de toda a igreja cristã. Uau! Cabeça de toda a igreja cristã. Mas 2 tribos ainda recusavam se submeter à autoridade deste bispo de Roma. Os ostrogodos, que agora já habitavam no sul da Itália, e também os vândalos. Os vândalos foram derrotados pelo general Belisário em 534. E no mesmo ano, Belisário começou a preparar uma invasão aos ostrogodos. Isto só aconteceu em 538, quando os ostrogodos foram forçados a abandonar o cerco de Roma. E a partir desse ano 538, o bispo de Roma estava livre das nações ou das tribos que negavam se submeter à sua autoridade. Viram, irmãos? Exatamente como a profecia diz. No surgimento do chifre pequeno, 3 seriam abatidas: Érulos, vândalos e ostrogodos. A profecia bíblica é fiel. Roma imperial, deu seu poder a Roma papal. É por isso que a Bíblia diz: deu-lhe o dragão, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Vocês lembram, ou já ouviram falar da doação de Constantino? Ou a doação dos estados papais? Quando em 754, o Papa Estevão III convenceu Pepino o Breve, rei dos francos, de que as terras recentemente tomadas dos lombardos bizantinos haviam sido doadas pelo imperador Constantino ao bispo de Roma em 315.
E esse imperador, Pipino Breve, acreditou nessa história e deu várias terras para o papado, Ravenna e várias outras. Só que, séculos depois, em 1440, Lorenzo Valla, o assessor papal, descobriu que aquele documento era falso. Roma havia inventado aquele documento para poder obter terras. O documento de doação de Constantino é um documento falso e isso é reconhecido pela história hoje. Portanto, nós vimos que logo no começo este poder começou com a fraude. Roma imperial deu seu poder e autoridade a Roma papal. Em Apocalipse capítulo 17, a Bíblia continua dando descrições deste poder, deste movimento religioso. Vejam aqui. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas. Estas vestimentas que este movimento, que a liderança deste movimento usa, também provém de Roma. Por isso que a Bíblia diz, deu-lhe Roma, deu-lhe o dragão, seu poder, sua autoridade, seu trono. Vejam, púrpura é o vinho, escarlata é vermelho. A Enciclopédia Católica diz, a cor para os bispos e outros prelados é púrpura e para os cardeais, escarlata. Exatamente como a Bíblia diz. E estas cores provêm de Roma imperial. Provém de Roma imperial. Vejam, os soldados romanos vestiam-se de púrpura e escarlata. Representavam sangue que estavam dispostos a derramar em defesa do imperador. E hoje, pergunte a um cardeal o que significa o vermelho que vestem. Representa o sangue que estão dispostos a derramar em defesa do Papa. Não só. Alguns títulos que os bispos de Roma usam, o Papa mais concretamente, provém de Roma pagã, Roma imperial. Vejam, Constantino era chamado de bispo dos bispos, mas o próprio Constantino não se chamava assim. Ele se chamava de Vicarius Christi. Vicarius Christi. O latim vicarius equivale ao grego anti. Então, Vicarius Christi é a mesma coisa que dizer anticristo. Constantino sabia muito bem o que estava fazendo quando se chamava de Vicarius Christi, que significa anticristo. Infelizmente, hoje nós vemos este título. Vicarius Filii Dei, o vigário do Filho de Deus. Apocalipse capítulo 13, verso número 3. Então viu uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Em algum momento da história, meus amigos, este poder receberia uma ferida mortal. Ora, Roma dominou de 538 d.C., quando destruiu os ostrogodos e obteve plenos poderes na cristandade. Passaram-se 1260 anos, conforme a Bíblia diz que havia de acontecer. Isto nos leva ao ano 1798. 1260 anos de morte, de perseguição aos cristãos sinceros. Por isso que Apocalipse 17, verso 6 diz: vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Durante 1260 anos, as pessoas eram proibidas de ler a Bíblia. As pessoas eram proibidas de adorar a Deus segundo os ditames de sua consciência. Martinho Lutero teve que batalhar, teve que lutar para defender o sola scriptura. 1260 anos de trevas e perseguição. Mas a Bíblia diz, receberia uma ferida mortal. Isto significa que em algum momento este poder pararia de exercer sua autoridade no mundo. Isto aconteceu, irmãos, em 1798. Mas, em 1797, um ano antes, quando o Papa Pio VI ficou gravemente doente, o rei dos francos, o rei da França, Napoleão Bonaparte, deu ordens de que caso o pontífice morresse, o papado devia ser descontinuado.
não devia existir mais. Mas o Papa Pio VI se recuperou. Foi então que, em 11 de fevereiro de 1798, Napoleão Bonaparte manda o seu general Berthier para invadir Roma. Prendeu o Papa Pio VI e proclamou república. O poder do Papa naquele momento parece que acabou. Houve uma ferida mortal. Vejam aqui, no livro História da França, volume 2, é dito: o Papa não mais exerceria nenhuma função. Ferida mortal. Em 1871, Garibaldi queria unificar a Itália. Confiscou algumas das terras que o Papa havia roubado lá da doação de Constantino, lembram? Tomou muitas terras. E os papas ficaram assim como que prisioneiros no castelo de Gondolf, isto até o ano de 1929. E no século XX, coisas começaram a acontecer, porque a Bíblia diz que a ferida seria curada. Em 1919, formou-se na Itália o Partido Católico. Interessante, o Partido Católico. No mesmo ano, um jornalista de Milão, chamado Benito Mussolini, fundou o Partido Fascista. Em 1922, 50 mil milicianos tomaram parte na famosa Marcha sobre Roma. Foi então que o rei, para evitar derramamento de sangue, chamou Mussolini e lhe deu um lugar no governo. Nas eleições de 1923, Mussolini, com seu partido fascista, conseguiu a maioria na Câmara dos Deputados e acabou se tornando o primeiro-ministro da Itália. Como é que Mussolini conseguiu chegar ao poder? Como é que Mussolini conseguiu chegar ao poder? Vemos aqui, história. Não há dúvida de que a Igreja Católica Romana colocou Mussolini no poder. A fim de conseguir o Tratado de Latrão, o Papa exigiu que os católicos deixassem de participar na política, porque muitos católicos tinham sido socialistas. Eles não apoiavam o partido fascista e o Papa começou a fazer declarações para apoiar Mussolini. Vejam aqui, o Papa fez declarações públicas em apoio a Mussolini, dizendo: Mussolini é o homem enviado pela providência. Os católicos não tiveram outra opção, irmãos. Não tiveram outra opção. Tiveram que votar em Mussolini, no ditador fascista. E ele conseguiu. Irmãos, como se diz, ajude alguém e essa pessoa, moralmente falando, tem que lhe fazer alguma coisa para agradecer. O que aconteceu? No dia 11 de fevereiro de 1929, foi assinado entre Benito Mussolini e Pietro Cardinal Gaspari o Tratado de Latrão, devolvendo o Estado do Vaticano, restaurando o Estado do Vaticano. E naquele momento, o Papa já podia exercer o poder no Vaticano. Tornou-se um Estado independente, com bandeira, com moeda, com regulamentos internos. A ferida mortal começou a ser curada. Vejam aqui, irmãos, neste livro, Pio VII e o Vaticano, é dito: por ele, nesse caso o Tratado de Latrão, era concedido ao Santo Padre soberania completa sobre a Basílica de São Pedro, o Palácio do Vaticano e outros edifícios do Vaticano. Era criado assim um país de nova espécie, o menor país do mundo. O menor país do mundo. Vejam aqui, lo Stato della Città del Vaticano. É o nome oficial do Estado independente criado quando? Em 1929, pelo Tratado no Pacto de Latrão. A ferida mortal começou a ser curada. Nesse dia, meus irmãos, a cidade de Roma ficou cheia. A cidade do Vaticano encheu. Mais de 70 mil pessoas de todas as categorias, desde o camponês, o fidalgo, se acotovelavam no interior da Basílica. E outros ali fora, na Praça de São Pedro, para ver este evento histórico. Vejam, irmãos, outras 200 mil pessoas esperavam debaixo da chuva. E por fim, o Papa sai em esplendor em direção à Basílica de São Pedro. É aclamado por multidões. E recebe a tríplice coroa.
Irmãos, a ferida mortal começou a ser curada. E agora, lemos neste livro, qual é o plano do papado assim que a ferida começou a ser curada. Veja, irmãos, esta restauração do poder temporal passará à história sob o nome de Tratado Político de Latrão. Assim, a Santa Sé recobra aos olhos do mundo, com a sua independência, o principado civil necessário a seu magistério universal. Este poder não mudou, quer voltar a dominar o mundo. A ferida mortal será completamente curada quando o mundo todo dobrar seu joelho de novo. Voltaremos à idade das trevas. Voltaremos à perseguição. Por isso que Apocalipse 13, verso 4 diz: e adoraram o dragão. Adoraram Satanás, irmãos. Adoraram Satanás, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra a besta? Chegaremos em um momento, depois de 1929, que o mundo todo aplaudiria, reverenciaria, adoraria o poder papal. E é aqui onde nós estamos. A ferida mortal vai sendo curada até quando se curar completamente, quando receber o quê? De volta a supremacia perdida. E isto vai acontecer em breve. Como? Nós veremos nos próximos estudos. Mas, meu amigo, deixe-me dizer uma coisa. Neste estudo eu não o quis ofender. Eu mostrei-lhe a história. Você pode ler e comprovar por si mesmo. A profecia bíblica é fiel. E Jesus lhe convida mais uma vez: se você está vinculado a este movimento, sai dela, povo meu. Se essa é a sua vontade, meu amigo, eu lhe convido, venha comigo nesta oração. E não perca o próximo tema, onde iremos avançar com os eventos finais da profecia bíblica. Obrigado, Senhor, por nos revelar a profecia. Porque comparando com a história não temos dúvidas, o Senhor é Deus. Senhor, queremos nos entregar a Ti. Queremos viver na verdade. Queremos estar preparados para os eventos finais. Perdoa os nossos pecados. Se ainda estamos vinculados a este movimento, ajuda-nos, Senhor, a sair e abraçar a verdade da Sua palavra. Guarda-nos até o próximo estudo, em nome de Jesus. Amém. Nos veremos no próximo episódio no nosso canal.